Bom dia, Magodei. Vocês estão me ouvindo bem? E que saudade que eu tô de vocês, viu? Vou tentar ver aqui, reconhecer os rostinhos aqui. Bastante gente que eu ainda não conheci. Que prazer, que delícia, gente. Eu tô aqui agora, a gente tá entrando no inverno. Agora, nesse exato momento, são 9 horas da manhã e estão 6 graus. Tá começando a esfriar. Isso porque eu tô na Flórida. Então, você imagina como é que tá lá pra cima no resto dos Estados Unidos. Alguns lugares já tá nevando. A gente tá experimentando um tempinho fresquinho na Flórida. Quando a gente veio pra cá, a gente sabia que aqui era quente, mas a gente não imaginou que aqui era igual Manaus. A umidade aqui é absurda. O calor aqui é absurdo. Parece que a gente vai morrer todo dia que sai do lado de fora. Por isso que precisa de ar-condicionado para todo lado. Gente, não sei se vocês estão ligados, mas essa semana passada fazem 6 meses já desde que nós viemos para cá. 6 meses. Passou rápido pra caramba, né? Passou muito rápido. 6 meses atrás a gente estava lá no outro prédio, fazendo igreja, preparando diáconos, arrumando um monte de coisa no meio da, da estrutura da congregação. Depois a gente estava despedindo, fizemos festa e tudo mais. E a gente deu uma sumida, né? Foi necessária essa sumida tanto para vocês quanto para a gente. Alguns de vocês sofreram com o nosso sumiço, eu garanto para vocês que a gente sofreu ainda mais. Pra gente não foi nada agradável ficar longe de vocês. Cada fotinha, cada vídeo, cada postagem de um de vocês a gente chorava. Agora mesmo eu tô aqui me esforçando com uma pedra na minha garganta para não chorar só de estar falando com vocês. Eu morro de saudade de vocês, morro de vontade de estar com vocês. Ver vocês se mudando, ver vocês preparando esse lugar. Que lugar lindo que o Senhor preparou para vocês, cara. O Senhor tem movido vocês, tem liderado vocês cada dia. Ficou bem destacado aquilo que a gente sempre falava, que a Imago Dei não é a respeito de um nome, não é a respeito de uma pessoa, não é a respeito de uma família. A Imago Dei é a respeito de um povo, daquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo na cidade de Varginha. É a respeito de um povo que sabe ter comunhão, que sabe andar junto, que sabe receber pessoas. Até agora mesmo me sinto feliz e grato no Senhor, até de ver a Gabi ali ainda, firme e forte, Gabi. Que bom te ver. Que legal, cara. Então, ver a maneira que vocês têm permanecido firmes no chamado. Eu sei que muita gente faltou hoje, mas ver a galera reunida trabalhando na conferência, os líderes que o Senhor tem levantado naturalmente, aqueles que têm tomado posição, que têm tomado frente, que têm se voluntariado, que têm servido a comunidade, servido um bem comum de todos para que Cristo seja glorificado na cidade de Varginha. Isso alegra o meu coração demais. A gente assiste de fora, a gente vê de fora, mas vocês que estão dentro não veem só as coisas positivas, vocês também veem as coisas negativas, as dificuldades, os atritos, as dificuldades sociais, financeiras, as lutas, os chamados para o trabalho, para o mutirão, para a limpeza, a adoração gostosa e aquelas que não são tão boas, o serviço que é gostoso, aqueles que não são tão bons. Isso é chamado de igreja, isso é chamado de comunidade.
E eu amo saber que na minha cidade natal o Senhor estabeleceu uma comunidade de fé que ama o Senhor e que está disposta a caminhar junto com uns com os outros. A gente está nesse mês como igreja, nós estamos relembrando a nossa cultura, relembrando aquilo que nós desejávamos para Imago Dei desde o começo, desde que a gente se reunia lá na minha casa. Tem alguém aí que se reunia com a gente lá na Casa Verde, lá em Boa Vista? Aí, ó, os dinossauros aí, ó. Dona Carmen chegou mansinha, calminha. Foi ficando. Saudade, Dona Carmen. Lá naquela casa lá, nós gastamos horas e horas conversando, orando e falando a respeito daquilo que nós criamos, daquilo que nós queríamos como base fundamental para estruturar a igreja que hoje é chamada de Imago Dei. Nós não tínhamos todas as respostas para todas as perguntas, mas nós tínhamos algumas coisas que nós já entendíamos biblicamente, teologicamente, e que nós iríamos buscar como comunidade, que a gente não ia deixar passar e não ia negociar. E é isso que é a respeito disso que é essa série da nossa cultura. É relembrar quem nós somos, quem nós tínhamos em mente de ser desde o começo. Eu sei que o Ramon e a Tal têm feito um excelente trabalho pela graça do Senhor na vida deles. A diaconia tem feito um excelente trabalho liderando e conduzindo também junto com eles a congregação. Mas é importante que a gente, sempre que possível, a gente retorne, a gente relembre, a gente se exorte, a gente traga à memória aquilo que dá esperança. E as coisas que nós escrevíamos lá atrás nos trazem esperança. Há um tempo mesmo atrás a gente teve uma conversa a respeito de algumas coisas que a gente queria mudar, que a gente pensava em fazer diferente. E eu e o Ramon conversando e a gente e falamos, poxa, o que a gente escreveu lá atrás a respeito disso? E a gente leu e a gente relembrou e chegamos à conclusão que nós precisamos agora, que parece que as coisas estão diferentes, que a gente não seja levado a essas mudanças porque as circunstâncias mudaram. Vamos fixar nosso coração naquilo que a gente escreveu lá atrás, porque era aquilo que a gente acreditava ser a condução do Espírito Santo no meio da congregação, e é importante que a gente volte renove essa confissão, renove essa crença, esse credo que nós tínhamos lá atrás, porque é isso que vai manter a gente firme no caminho, sem desviar para a direita e para a esquerda, quando o restante do mundo ou da cultura está mudando. Eu tô por causa dessa mudança de clima, eu tô com uma sinusite, uma gripe, sei lá o que, parece que minha voz está meio zoada. Vocês verem a sua no nariz aí, não fica com nojinho não, tá? Eu coloquei no meu coração que eu não queria fazer uma exposição bíblica, uma pregação expositiva hoje. Eu vou deixar isso mais pro Ramon e pros diáconos aí. Hoje eu quero ser mais o tiozão que vem de fora só para lembrar vocês e trazer mais conselhos e consolo para vocês. Do lado de fora, né? O tiozão de fora. O tiozão que veio visitar de longe. Falando nisso, se Deus quiser, orem para que ano que vem o Senhor prepare um momento para eu estar com vocês, viu? A gente quer muito. Toda vez que Joe olha, vê alguma coisa, ele pergunta, quanto que a gente vai? Quanto que a gente vai poder ir?
A gente vai na conferência. Ele perguntou umas 20 vezes se a gente ia na conferência esse ano. Infelizmente, financeiramente ainda não rolava, mas quem sabe Deus prepara um caminho pra gente estar aí no retiro, né? Seria muito especial. Bom, abre comigo lá em Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 42. É um texto que todo mundo conhece. É um texto bem usado na igreja. Se você é crente há mais de 6 meses, você provavelmente já ouviu, já leu esse versículo, já ouviu uma pregação sobre isso. É um momento no começo da igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, milhares e milhares se converteram, e isso já é um tempo depois, alguns meses pelo menos, se anos nós não sabemos, mas pelo menos alguns meses nós sabemos que havia passado desde que o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre eles, e depois das conversões de milhares. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Peraí, rapidinho. E nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, o nosso desejo, o meu desejo de falar com vocês é relembrar vocês sobre a importância da comunhão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã eu peço a Ti que o Senhor, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa estupidez de pensamento, de coração, que o Senhor venha romper pelo poder do Teu Espírito, através da Sua palavra, exortando os nossos corações a uma vida de comunhão, de perseverança, de graça, de misericórdia, de amor uns pelos outros, Senhor. Ensina-nos a ser o cristão, o crente, o seguidor de Jesus que o Senhor nos criou e nos chamou para ser. Ensina-nos, Pai, a abandonar a nós mesmos, a abrir mão de nossas próprias vontades, por amor de Ti, para que o Seu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus eu peço. Amém. A igreja primitiva, então, ela estava vivendo um momento maravilhoso, o melhor momento, assim por dizer. Nesses 2000 e tantos anos, a gente pode dizer que a igreja primitiva estava vivendo o melhor momento, onde eles ainda não estavam sendo perseguidos por Roma, como em poucos meses e anos eles iriam começar a ser perseguidos. Os judeus começaram a temer a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. A igreja começou a caminhar em temor por causa dos milagres, dos sinais e prodígios que os apóstolos estavam fazendo. Havia provisão financeira, havia provisão de amor. Aqueles que estavam sendo convertidos ao cristianismo estavam sendo acolhidos pela igreja. E todos caminhavam diante de Deus e diante dos homens com uma singeleza de coração. E a gente sabe, por causa das escrituras, que o fruto desse momento, da igreja saudável desse momento, perpetuou pelo poder do Espírito Santo até os nossos dias.
E todas as vezes que alguém começa uma igreja, ou que alguém planta uma igreja, não, filho, que alguém planta uma igreja, que alguém começa algum trabalho evangelístico, o primeiro lugar onde eles vão olhar é a igreja primitiva. Eles vão olhar para esse momento como um modelo de o que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos viver para sermos aquilo que o Senhor e que as Escrituras chamam de igreja. Então, eu consigo só imaginar o momento que eles estavam vivendo aqui como para nós hoje chega a ser meio utópico, né? A gente, no meio da nossa realidade, a cultura do século XXI, ver e pensar tudo aquilo que eles estavam vivendo é meio utópico para a gente. Porque cada um de vocês tem o seu trabalho, tem as suas responsabilidades com a sua família, com o seu trabalho, com a cultura até, de certa forma, porque muita coisa mudou, a maneira que nós gastamos nosso tempo, a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro, mas olhar para esse texto, para esse momento da igreja primitiva, deveria ainda ser poderoso e real para nós como igreja, mesmo no século XXI. A gente, ao começar em Imago Dei, lá atrás a gente falava muito do nosso desejo de que a igreja Imago Dei ela fosse uma igreja que fosse fundamentada nas bases da ortodoxia cristã, que fosse fundamentada em cima de 2000 anos de história da igreja, que não se esquecesse dos erros e dos acertos da igreja, mas que também fosse uma igreja contextualizada, uma igreja que não se esquecesse que está vivendo no século XXI, que tem problemas do século XXI que a igreja primitiva não tinha, que tem questões culturais do século XXI que a igreja primitiva não tinha. Mas há uma necessidade da gente balancear, da gente olhar para o que eles viviam nesse tempo do primeiro século, que são inegociáveis para a gente. O que eles viviam que é inegociável, o que eles tinham que nós não podemos deixar de ter. Como eles faziam igreja, como eles definiam um cristão naqueles tempos que a gente não pode negociar nos nossos dias de hoje. A primeira coisa que o texto vai dizer, que Lucas, ao escrever Atos, ele vai nos dizer é que eles se mantinham firmes na doutrina dos apóstolos. Quer dizer que eles não se entregavam às falsas doutrinas, eles não se entregavam aos apóstolos ripados, né? Aos apóstolos influencers que eram levantados lá nas mídias sociais de Roma. Vocês entendem que eu estou zoando, né? Mas que eles conseguiam olhar para aquilo que estava sendo ensinado, assim como a igreja de Bereia olhava para as escrituras e questionava o que precisava ser questionado, que duvidava do que precisava ser duvidado, porque a doutrina dos apóstolos era a base da fé deles. Para nós hoje, como igreja Imago Dei, é importante olhar para as escrituras como sendo o centro, o prumo, literalmente, daquilo que nós fazemos, do que nós somos, do que nós pregamos, aquilo que o Ramon e os diáconos ensinam na escola do Cordeiro, aquilo que as mulheres conversam, aquilo que os homens conversam nos grupos ou nas reuniões, aquilo que é ensinado para as crianças precisa ser baseado, precisa ser estruturado, precisa ter como centro as escrituras, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Jesus crucificado, do Deus que se fez homem, o Deus que está sentado à direita do Pai nas alturas, ressurreto, aguardando o dia do seu retorno para reinar sobre os céus e a terra. A doutrina apostólica descrita nas escrituras precisa ser a base daquilo que vocês vivem como comunidade. A segunda coisa, ele vai dizer que eles se mantinham firme na comunhão. Se mantinham firme na comunhão. Eles estavam firmados na realidade de que as suas vidas não pertenciam mais a si mesmo, de que eles tinham um povo
a quem eles pertenciam, de que eles não estavam mais vivendo uma vida aleatória ou a par do restante da comunidade dos santos. Por mais que nós olhamos para a realidade da cultura judaica do Segundo Templo como um tipo de vida comum, muito estava baseado apenas na realidade dos afazeres religiosos, e muitos de nós às vezes nos parecemos muito mais com essa realidade do que a realidade da igreja primitiva como um organismo vivo que conecta todos os membros uns aos outros. Muitas vezes a gente acha que bater cartão no culto ou bater cartão na reunião de oração ou na escala é ter comunhão. Mas o ter comunhão que Lucas fala aqui é entregar-se uns aos outros. É abrir mão do seu tempo para dar tempo para os outros. É perguntar a respeito dos outros com a intenção de saber como o outro está. É querer saber a respeito dos problemas uns dos outros com o desejo de solucionar os problemas uns dos outros. Não é como como o nosso oi, tudo bem do século XXI, que você não tá nem aí se a pessoa tá ruim ou não, e você não tá nem aí de dizer se você tá bem ou não. Então você chega e fala, oi, tudo bem, tudo bem. A pessoa tá morrendo, mas ela vai te responder, tudo bem. Então nós perdemos um pouco da habilidade, da intencionalidade de, dizer que nós estamos maus, e duas, de querer saber se o nosso irmão está mal. Né? Então, a comunhão da qual Lucas está falando aqui, ela tem a ver com olhar uns para os outros intencionalmente, de gastar tempo uns com os outros. É de, no nosso contexto, mandar mensagem no WhatsApp, fazer ligação de vídeo uns com os outros, chamar uns os outros para o café, gastar tempo, dar tempo uns para os outros. Às vezes a gente pensa, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Cara, você tem tempo. Você tem tempo. Eu não tenho tempo também. Maravilha, porque o tempo hoje em dia ele é muito precioso. Então, quando você dá tempo para outra pessoa, imagine que isso é uma oferta preciosa, então. Então, comece a depositar, a guardar, salvar tempo seu para dar para outras pessoas, para ofertar para outras pessoas, porque isso edifica o corpo de Cristo. Enquanto nós estamos olhando uns para os outros com intencionalidade, querer saber como estão os bebês da comunidade, como as mães da comunidade estão, será que elas estão precisando de alguma coisa? Será que os líderes da igreja estão precisando de alguma coisa? Já parou para pensar que os pastores, o Ramon, a Tal, estão com um bebê pequeno, são líderes de uma comunidade em crescimento e acabaram de mudar para um novo prédio, e um monte de adaptação, e provavelmente um dia off da criançada para eles poderem investir tempo um no outro, seria um presente maravilhoso para eles? Quando passou pela sua cabeça de perguntar para eles isso? Amém, né, Ramon? Aleluia! Mas, às vezes, por causa da nossa própria... eu vou já chamar isso de egoísmo, e por causa da cultura que nós estamos inseridos, nós acabamos herdando esse egoísmo. Nós não estamos acostumados a olhar para fora do nosso umbigo. Não estamos acostumados a fazer pergunta a respeito das pessoas fora do nosso ambiente familiar. Nós queremos saber se eu vou pagar a minha conta, se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir, se eu vou ter saúde. Mas a gente não está muito acostumado a olhar para os outros com essa mesma intencionalidade. E a vida cristã, ela nos chama a fazer isso. Ela nos desafia a fazer isso. Porque quando a gente pergunta com intencionalidade, quando a gente se move em direção uns aos outros com essa intencionalidade, a gente adora ao Senhor. É como adoração a Cristo. A gente glorifica a cabeça da igreja. Se nós, como
a igreja primitiva, olharmos uns para os outros com intencionalidade da comunhão, a gente funciona como um corpo, como partes do corpo, como membros que se preocupam se o outro membro está machucado, se o outro membro está faltando sangue, se o outro membro está faltando cura, se o outro membro está precisando de ajuda. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso e funcionando como um tipo de clube social, onde a gente entra, sai, a gente continua dizendo que nós somos, temos carteirinha, nós somos membros, né? Mas a gente não funciona como um organismo vivo que depende uns dos outros. A comunhão o chamado à comunhão é um chamado a esse lembrete, a essa realidade. Nós dependemos uns dos outros. Uma das coisas que nós mais sofremos quando viemos para cá foi a falta dessa comunhão. Foi a falta de pessoas a quem nós destinaríamos as nossas preocupações e de quem receberíamos consolo, exortação, amizade, amor. Chegar numa cidade onde você não tem amigos, onde você não tem ninguém para te receber. Alguns de vocês sabem disso, já experimentaram isso, mas ter experimentado muito do que a gente experimentou como comunidade na Imago Dei e vir para cá sem ninguém, sem um corpo para onde pertencer, foi a coisa mais dolorosa que nós experimentamos quando a gente chegou aqui. A intencionalidade de se entregar uns aos outros faz parte da base, do âmago do que significa ser Imago Dei. Não posso dizer pelas outras igrejas da cidade de Varginha, não posso dizer por todas as igrejas do Brasil, mas eu posso dizer pela minha experiência pessoal, tendo passado por muitas igrejas e muitos ministérios, de que a maneira que nós éramos intencionais na comunidade, na comunhão da Imago Dei nos primeiros dias era o melhor exemplo que eu já experimentei de comunidade. Isso porque nós fizemos isso observando algumas inspirações que nós tínhamos. Em minha opinião, a gente passou das inspirações que nós tínhamos, e para mim hoje eu olho para Imago Dei como o melhor exemplo que nós tivemos de comunidade, de amigos que caminhavam em fé, que caminhavam com intencionalidade de coração. Lucas vai dizer que, em terceiro lugar, eles se mantinham firmes no partir do pão. Eles compartilhavam entre si as bênçãos que eles recebiam de Deus, não somente as bênçãos espirituais, mas também as bênçãos físicas. Eles davam uns para os outros aquilo que eles tinham na geladeira. Eles se preocupavam na contribuição de alimentos uns para os outros. Não de que isso se torne um tipo de socialismo besta, de que todos devem ter a mesma coisa, mas o que a igreja primitiva ensinava era de que o entregar o que eu tenho aos meus irmãos em falta não é um sacrifício mais, é um prazer, é um privilégio fazer isso. Compartilhar do que nós temos como cristãos, a comunidade de fé, é um privilégio, é parte de nós sermos cristãos. A igreja primitiva estava extremamente desprendida de qualquer tipo de avareza. Aquele sentimento de que eu preciso guardar para mim mesmo, eu preciso segurar porque talvez vai faltar. Eles caminhavam em extrema generosidade. A outra coisa que ele vai dizer é de que eles se mantinham firmes e constantes nas orações. Firmes e constantes nas orações. Não é que eles só oravam quando tinha reunião de oração, mas eles mantinham-se firmes nas orações, nas suas casas, nos seus lares,
Depois eles saíam dos seus lares, iam para a igreja e oravam juntos de novo. A oração, ela não é um símbolo de fé, ela não é um simbolismo de fé. A oração, ela é a expressão da realidade do seu relacionamento com Deus. A qualidade do nosso relacionamento com Deus, ela reflete muito na qualidade da nossa vida de oração. E isso a gente sabe muito bem disso. Quanto menos nós oramos, mais nós deixamos claro a nossa saúde ou a falta dessa saúde espiritual. A igreja primitiva, ela se esforçava no orar porque eu amo ao Senhor e eu preciso do Senhor, eu tenho fome e sede do Senhor. E agora eu me junto à igreja, aqueles outros que estão famintos pelo Senhor também. E nós clamamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós vivemos para a glória do Senhor juntos nessa expressão de oração. E por isso que a reunião de oração, da Imago Dei, ela nunca foi algo relacionado a um departamento. Nós nunca olhamos para a oração como algo para os Jedis da igreja, para os Power Rangers, para os separados, para os ungidos de Jeová, que tem uma unção especial, um poder especial. Oração é um chamado para toda a igreja. Todos os cristãos são chamados à oração. E a oração não é um chamado no sentido de que você precisa de algo especial para orar, algo a mais para orar. Pelo contrário, eu sempre dizia isso nos cursos que eu dava de oração, eu dizia que nós oramos porque nós precisamos. Porque se nós não precisássemos, nós não oraríamos. Nós oramos porque nós não podemos, porque se nós pudéssemos, nós não oraríamos. Nós não conseguimos mudar as nossas circunstâncias, nós não conseguimos trazer a provisão que precisamos, nós não conseguimos amar a Deus como devíamos, nós não conseguimos amar os outros como devíamos, nós não conseguimos nos entregar à comunidade como devíamos, nós não conseguimos cuidar dos nossos filhos e das nossas famílias como devíamos, e por isso nós oramos. Se nós fôssemos perfeitos, talvez a gente pensaria, eu não preciso orar. E geralmente é assim. Se você pensar na realidade da sua vida, os momentos onde você mais orou foram os momentos onde você mais precisou. Os momentos onde você mais sofreu. Os momentos onde as orações estavam regadas de lágrimas. Esses são os momentos que a gente mais ora. Eu brincava que... Brincava não, eu falava sério, porque eu muitas vezes fiz essa oração, falando, Senhor, se esse momento de choro, esse momento de dificuldade são os momentos que mais me levam para perto de Ti, então me deixa aí, me deixa nesses lugares de solitude, de necessidade, de escassez, porque esse é o momento onde a gente sente o Senhor, esse momento é onde a gente busca o Senhor. Mas e se a gente aprender também a realidade da oração prazerosa, da oração de encontro e de entrega, de adoração, onde nós sorrimos na presença do Senhor, onde nós cantamos na presença do Senhor, onde nós damos graça ao Senhor por tudo que nós temos e tudo que nós somos, graça pela comunidade. E então, quando a gente se reúne, a gente não é um povo triste no lugar de oração. Há sorriso, há desejo, há entrega no lugar de oração, porque a gente porque nós não estamos, não é um peso falar com o Senhor, não é um esforço falar com o Senhor. Nós falamos com o Senhor porque Ele é o cabeça da igreja, e é dele que flui todo o sangue, que flui toda a saúde, toda a realidade da nossa existência. Lucas vai dizer de que eles também se mantinham juntos. Eles não somente estavam na comunhão, eles não somente estavam partindo o pão, eles não somente estavam constante oração, mas eles estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Eles se esforçavam para a participação das reuniões, eles se esforçavam para frequentar a casa uns dos outros. Mais uma vez, a intencionalidade de
aquilo que nós declaramos, aquilo que nós cremos, ser o eixo do que nos une. Nós não temos, deixa eu relembrar vocês não têm obrigação de estar na Imago Dei. A Imago Dei não carrega ou coloca sobre vocês um jugo. Vocês não têm grilhões nos pés e nos braços para que vocês não saiam da Imago Dei. A Imago Dei é o reflexo da nossa comunhão com Cristo. E a gente deveria fazer como o salmista proclama, de que meu coração se alegra, né, quando eu ouço alguém dizendo vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando alguém gritou vamos para a casa do Senhor. E essa realidade muitas vezes é perdida por causa das nossas dificuldades, as nossas correrias do dia a dia, nossa correria da semana. E aí quando a gente pensa, poxa, tem culto, tem reunião de oração, tem pequeno grupo, tem discipulado, tem escola do Cordeiro, tem alguma coisa, a gente já fica com um peso no coração, como se queria estar dormindo, queria estar assistindo minha série, queria estar fazendo outra coisa. A igreja primitiva, ela não negociava isso. A igreja primitiva, ela olhava para o estar junto, o encostar o ombro uns nos outros, o abraçar, o olhar nos olhos uns dos outros como parte fundamental do crescimento espiritual. É nesse lugar de estar juntos que vocês vão ser exortados, que vocês vão ser moldados, que vocês vão receber esperança. É no lugar de comunhão que a gente geralmente é confrontado contra os nossos pecados, confrontados os nossos erros, das nossas faltas. Mesmo longe de vocês, até hoje o Ramon me exorta, até hoje eu exorto o Ramon. A gente conversa quase todo dia, se não todo dia. E até hoje eu e o Ramon, a gente chama a atenção um do outro. Chamar a atenção uns dos outros para aquilo que nós fazemos de errado deveria ser algo que é feito em amor, que é feito em alegria, de certa forma. Porque é como Jesus fala no Sermão do Monte a respeito de arrancar primeiro a trave que está no seu olho para depois arrancar a farpa do seu irmão. A realidade é essa, é de poder olhar de perto o suficiente para ver a farpa no olho do seu irmão, para ver o erro que está evitando o seu irmão de amar o Senhor de todo o coração ou de ser amado pela comunidade como deveria acontecer. A nossa vida cristã é isso, o Senhor nos exorta e o Espírito Santo nos atrai uns aos outros, porque é nessa proximidade que a gente vê os erros uns dos outros. E por isso que é tão difícil fazer igreja. Por isso que é tão difícil ser igreja, porque parece que a gente está na lupa o tempo todo. Parece que todo dia alguém está vendo alguma coisa errada na nossa vida. E isso é poderoso, e isso é maravilhoso, porque nós temos pessoas ao nosso redor que não nos deixam abandonar a fé, a declaração do amor de Cristo nas nossas vidas, que nos salvou, que nos chama ao arrependimento diário. A gente muitas vezes fica focado em querer parecer santo, querer parecer que está tudo bem, querer parecer que nós somos bons, querer parecer que nós não somos pecadores. Mas a realidade é que no momento que você começa a viver a igreja, tudo isso cai por terra. Essa falsidade, essas máscaras caem. As pessoas começam a ver sua arrogância, começam a ver sua avareza, começam a ver sua ganância, começam a ver seu orgulho, começam a ver sua tendência às mentiras, seu fracasso na sua mente, no seu coração, suas palavras, você não consegue esconder a maneira que você fala, você não consegue sustentar por muito tempo, fica visível o nosso fracasso. Talvez por isso que Spurgeon fala que a comunhão da igreja primitiva estava baseada na fome e sede por Deus e na pobreza de espírito. É uma comunidade de pessoas pobres de espírito. É uma comunidade de pessoas fracassadas
Eu acho que Varginha não tem tanto assim, mas na cidade de São Paulo, ou até aqui em Orlando tem isso. Mas se você passa por uma área onde você vê mendigos, você vê que os mendigos se ajudam. Os mendigos se suportam, os mendigos, eles ajudam uns os outros na sua pobreza, na sua miséria. Muito mais do que os ricos ajudam os pobres. Os pobres ajudam os pobres. Os miseráveis ajudam os miseráveis. A realidade espiritual da igreja é essa. Nós somos pobres de espírito. Nós não podemos fazer nada a respeito da nossa própria realidade que não venha primeiro da parte do Senhor. É do Espírito Santo que vem a fonte de toda a vida. É do Espírito Santo que vem o crescimento espiritual, a santificação, a vida comum da igreja. Flui na realidade do Espírito Santo. E nós não podemos fazer nada se não for o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada se não primeiro não vier do Senhor. E por isso a pobreza do Espírito ela é demonstrada nessa vida comum da igreja. Então, eu acho que é um bom chamado para nós dizer, para de fingir. É bom a gente ser lembrado que a gente precisa parar de fingir que está tudo bem. Precisa parar de fingir que estamos perfeitos, que a nossa vida está perfeita, que a nossa família está perfeita, que nosso casamento está perfeito, que nossas finanças estão perfeitas. Porque não estão. E é ok ela não estar perfeita. É ok a gente estar triste. É ok a gente estar com dor. É ok a gente estar chorando. É ok a gente estar em falta. Não no sentido de que abraça e aceita o pior, mas no sentido de que o Senhor sabe. Se o Senhor sabe, por que você deseja esconder também do corpo de Cristo? Porque você olha no seu lugar de oração e pensa, o Senhor me conhece, mas você vai para o meio da igreja e você pensa, aqui ninguém pode me conhecer. Não faz sentido. O mesmo Senhor que te conhece no secreto é o cabeça da igreja que você deveria se fazer conhecido. E por isso esse se manter junto é tão importante. E por isso Lucas vai dizer assim, de que eles mantinham seus corações unidos por convicção. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Esse tudo em comum não é somente financeiro. Não é a ideia de que nós temos tudo em comum, o que é meu é seu. Sim, isso também. Mas é a realidade de que eles conversavam, eles questionavam, eles ensinavam, eles aprendiam, eles davam, eles recebiam, eles exortavam, eram exortados. Eles chamavam atenção e eram chamados a atenção. Eles abraçavam e eram abraçados. Eles amavam e eram amados. Eles aceitavam e eram aceitos. Eles tinham tudo em comum porque eles voltam lá para o comecinho, permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era baseada nos ensinos de Jesus Cristo. E os ensinos de Jesus Cristo tinham a ver com a entrega sacrificial a um povo, com a entrega amorosa de dar amor e receber amor. Se você olhar lá para João 17, quando Jesus ora pela igreja, ele ora a Deus dizendo assim, João 17, 21, 23, ele diz assim, ele estava orando a fim de que todos sejam um, de que todos nós, a igreja, sejamos um. E essa realidade de nós sermos um está baseada no fato de ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo também serem um. Ele diz, eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A realidade
da igreja, da fundação dos apóstolos é essa. A realidade de que o mundo sabe que nós realmente somos igreja porque nós expressamos esse amor de unidade, porque nós caminhamos como um, porque nós temos o mesmo pensamento, porque nós oramos uns pelos outros, porque nós damos uns aos outros finança, comida, afeto, tempo. A dificuldade, o desafio da comunhão é essa. Caminho, o desafio de sairmos da nossa própria bolha, da nossa bolha individual. Todos vocês têm dificuldades. Tem alguém aí que não tem dificuldades? Levanta a mão, por favor, para você orar por mim depois. Não, ninguém levantou a mão. Então todos têm dificuldades. Agora pensa, olha para você mesmo agora e pensa. Quem ao redor de você nessa igreja sabe das suas dificuldades? Quem está sabendo das dores e dos pesares, do sofrimento do seu coração? Será que você entra e sai da igreja e ninguém sabe quem você é? Ninguém sabe dos seus sofrimentos? Ninguém sabe das últimas lágrimas que você derramou? Porque isso é uma via de mão dupla. Não é somente perguntar, mas também de expressar. Na próxima vez que o irmão perguntar como você tá, e eu até desafio vocês fazerem isso hoje no final do culto, pergunte uns aos outros como você tá. Mas quando alguém te perguntar como você tá, não finja que tá tudo bem. Não finja que você não tem sofrimento. Não finja que você é um super cristão. Não tá bem. Ore por mim. Ore pelo meu coração. Ore pelas minhas emoções. Ore pela minha família. Ore pelo meu casamento. Ore pelas minhas finanças. Ore pela minha vida emocional, pela minha mente, pelos meus olhos, pela minha boca. Ore porque eu tenho lutado contra o pecado. Porque isso faz parte do ter tudo em comum, do andarmos juntos, do viver unidos com o coração, um só coração por convicção. Todos vocês que são membros da Imago Dei têm uma declaração de fé. O que vocês creem é o que une vocês. O que vocês confessam e professam é o que une vocês. Vocês professam as verdades das Escrituras, as verdades de Cristo, e isso é o que une vocês. As verdades de Cristo o levaram para a cruz. As verdades de Cristo deveriam também fazer com que você, de certa forma, saia da sua bolinha, tome a sua cruz e siga ele do mesmo jeito, da mesma maneira, olhando-os para os outros. A nossa comunhão, ela é feita de perguntas, ela é feita de respostas, ela é feita de tempo dado, ela é feita dos 3, 4 reais que saem da sua mão e passam para a mão de outra pessoa. Ela é feita você precisa de carona, irmão. Ela é feita tá precisando de alguma coisa, tá precisando de comida em casa, tá passando falta, tem quem fique com seus filhos, tá precisando de ajuda a limpar a casa. São dessas perguntas que nós fazemos a nossa comunhão. Como eu posso orar por você essa semana? Como que tá seu coração? Eu acho que essa é uma das perguntas mais tenebrosas no meio da comunidade em crescimento. É olhar no olho do seu irmão e perguntar para ele: e aí, meu irmão, como tá seu coração? Porque tá tudo bem é muito fácil de fugir, mas como tá seu coração demonstra que você deseja saber, você deseja entender, você deseja abençoar. Como tá seu coração? Não tá muito bem. Tenho meus dias bons e dias ruins. Tá, como eu posso orar por você? Como eu posso te servir? Lá em Hebreus tem uma passagem que eu amo,
Até esse mês passado, eu acho, algumas semanas atrás, foi até pregado em cima desse texto aqui, na igreja que nós estamos frequentando. Hebreus 10, 23 a 25, diz assim: agora, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Essa confissão que também é convicção, que também é o tinham tudo em comum. Mantenham inabaláveis a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Agora, pensemos então, por causa dessa esperança, por causa dessa convicção, por causa da confissão que nós temos, pensem. Então, é um chamado a uma ação. Não é tipo, mantenham-se inabaláveis, cada um na sua, e quando a gente se encontrar, tá tudo bem. Ele não, agora sabendo que nós temos a mesma confissão, que nós estamos pensando e agindo, estamos frequentando, estamos nos reunindo, estamos nos entregando uns aos outros, por causa daquilo que nós cremos e confessamos. Agora passe a pensar o quê? Em como nos estimular uns aos outros. Deixa eu ligar acesa para mim. Outra maneira de dizer é como desafiar uns aos outros, como exortar uns aos outros ao amor e às boas obras. Comece a pensar em maneiras de chamar o Ramon, chamar o Rodrigo, chamar o Lucas, chamar a Dona Carmen, chamar minha mãe, chamar o Niltinho, chamar qualquer pessoa que confessa a mesma fé que você. Comece a orar a respeito de maneiras de exortar essas pessoas ao amor e às boas obras. Como eu posso servir aqueles que eu tenho mais dificuldade dentro da igreja? Como que eu posso servir aqueles que eu tenho menos amizade dentro da igreja? Senhor, me ajuda e me ensina, me usa para que eu possa exortar os meus irmãos, para que eu possa chamar eles ao amor e às boas obras. E aí ele fala assim, e por causa dessa ideia que nós precisamos pensar, nós precisamos estimular uns aos outros, nós precisamos estar comunicando, precisamos estar em comunhão, precisamos estar conectados uns aos outros. É importante o quê? A não abandonar a prática de nos reunir, de não abandonar a prática de congregar, como é o costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Ao invés de você pensar em quanto você pode faltar, quanto você pode ficar do lado de fora, o quanto você pode viver na periferia da congregação, quanto você pode ficar nas beiradas da comunidade, ao invés disso, animemo-nos uns aos outros, especialmente quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais nós nos aproximamos do dia do Senhor, mais nós deveríamos olhar uns para os outros e pensar em formas de exortarmos uns aos outros, de animarmos uns aos outros. A igreja não pode ser somente a respeito de música, não pode ser a respeito de afazeres, não pode ser a respeito de social, não pode ser a respeito de um café gostoso ou de um som legal. A congregação tem que ser olhar para a congregação, para a igreja da Imago Dei e pensar, é aqui que é esse povo que o Senhor usa para minha santificação, é aqui que Ele me molda para apresentar a mim mesmo diante dEle, imaculado, santo, no dia do Senhor. Por isso que os apóstolos exortavam as igrejas que eles cuidavam. Lembrem-se, não se esqueçam, lembrem do que eu falei, lembrem do que nós ensinamos, lembrem do que vocês aprenderam. Lembram uns aos outros, gente. Faça isso uns com os outros, não deixa morrer a espiritualidade, não deixa a vida espiritual da igreja se tornar apenas um galera legal, galera com quem eu vivo. Porque de acordo com o que Jesus disse, é por causa desse cuidado e dessa maneira que vocês tratam uns aos outros que o mundo vai ver que vocês realmente são seguidores de Jesus. Se isso não está acontecendo, talvez seja porque
Isso não está acontecendo. O mundo precisa olhar para Imago Dei e pensar, olha como eles se tratam, olha como eles se perdoam. Tem um esquilo escalando a minha porta. Cadê? Que louco. Tá querendo entrar aqui. Ui! Meu Deus! Esquilo assassino. Olha ele ali, cara! É pela maneira que nós perdoamos uns aos outros, pela maneira que nós chamamos uns aos outros ao arrependimento, a maneira que nós servimos uns aos outros, que o mundo olha para nós e fala, olha, eles repetem aquilo que Jesus faz. Eles imitam as ações de Jesus. Eles fazem as ações de Jesus. Eles refletem o amor de Jesus. Então, nessa manhã, eu quero só exortar vocês, relembrar vocês daquilo que sempre foi uma marca da congregação Imago Dei. A nossa comunhão, a maneira com que nós olhamos uns para os outros como corpo. Se isso, de certa forma, tem esfriado no seu coração, se você tem olhado para o congregar como um peso, como uma dificuldade, eu quero te chamar hoje a olhar para dentro de você e pedir ao Espírito Santo que renove essa chama, esse desejo de congregar. E você ore ao Senhor hoje, pedindo ao Senhor que Ele renove a confissão da sua esperança. Aquilo que deveria ser mantido inabalável, talvez tenha se tornado fraco e comece a dissolver no meio dos muitos afazeres, que hoje você peça ao Espírito Santo que renove. Senhor, renove a minha convicção, renove o meu desejo de congregar, renove o meu desejo de me entregar aos meus irmãos, renove o meu desejo de ter tudo em comum, renove o meu desejo de ser igreja, renove o meu desejo de amar aqueles que estão reunidos, que o Senhor reuniu nessa congregação. A Imago Dei, ela deveria ser muito mais do que um simples lugar para frequentar e falar que você é crente. Tem a ver com pedras afiando pedras, pecadores exortando pecadores à santificação. Então, vamos nessa manhã tirar um momentinho para a gente orar juntos, para nós sondarmos o nosso próprio coração, ver se nós ainda carregamos aquele desejo de sermos bênção e sermos abençoados por essa congregação. É uma nova fase para essa congregação, uma nova fase para a igreja, 4 anos agora. Nós devemos entrar agora na adolescência da Imago Dei. Agora é a fase que nós precisamos refletir de maneira diferente a nossa maturidade. Nós tomamos responsabilidades diante uns dos outros e diante da comunidade de Varginha de maneira diferente de quando nós éramos uma igreja em plantação. Agora nós precisamos demonstrar um pouco da maturidade, o que esses 4 anos fizeram com vocês. Como esses 4 anos de igreja mudaram vocês. Como esses 4 anos de igreja definem o sal e luz da terra. O que a Imago Dei pode mostrar de frutos para Varginha, que demonstra que Jesus é o cabeça desse corpo. Quero te convidar a ficar de pé. Você quer aparecer aqui já para dar um oi? Quero orar por vocês. Eu não sei se o pessoal vai aparecer. Quer falar um oi, amor? Quer orar por eles? Já dou oi. Tá, já ela fala com vocês. Feche seus olhos. Pergunte. Faça essas perguntas para você mesmo. Se o desejo pela congregação, se o desejo de congregar, se o desejo de ser igreja tem se mantido firme no seu coração ou se tem sido uma dificuldade para você. Se tem sido uma dificuldade, comece a pedir ao Senhor agora. Peça ao Senhor que Ele venha renovar isso em você, no seu coração. Peça ao Senhor que você não esfrie o seu coração, não deixe o seu coração esfriar. Pai, eu oro agora pela Imago Dei.
lembrando de que foi o Senhor que plantou essa igreja. Amém. Foi o Senhor que declarou na sua soberania de que em Varginha haveria um povo que te serviria, que te buscaria, que amaria uns aos outros e que caminharia em comunhão, firmes na convicção da esperança de que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Rei, de que o Senhor é o Salvador e Redentor desse povo. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, renova a esperança nesse dia, renove o amor nesse dia, renove a alegria da salvação nesse dia. Aqueles que estão cansados, renove as forças. Aqueles que estão tristes, traga alegria. Aqueles que estão em necessidade, traga provisão. Para aqueles que estão isolados, traga-os de volta à comunhão. Sim, Deus. Para aqueles, Senhor, que estão se sentindo perdidos, brilha a Tua luz no caminho deles. Amém, Senhor. Renova, Senhor, renova a esperança. Espírito Santo, fortaleça o vínculo da comunhão. Espírito Santo, fortaleça-os para que eles continuem caminhando saudáveis até o dia do Senhor, exortando uns aos outros nessa realidade. Amém. Eu oro por essa igreja sabendo que Tu és o Senhor dela. Tu és aquele que redime, que prepara, que ama. Fortaleça a Imago Dei, Senhor. Purifica a Imago Dei. Santifica-os em Ti, Senhor, na comunhão, no Espírito Santo, Senhor. Encha-os de alegria na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, meu amor? Oi, família Imagodei. Pode falar um oi. Saudade de vocês. Espero que o Senhor... Só fala um pouquinho mais alto lá. Estão me ouvindo? Espero que sim. Estou muito, muito, muito feliz de ver tudo que o Senhor tem feito aí e como Ele tem fortalecido essa comunidade. E eu tô com muita saudade de vocês, muita, muita, muita saudade. E espero vê-los em breve, viu? Vamos fazer mais isso. Te amo. Oi, gente, tchau.